criança arrumar o brinquedo quando termina de brincar. Eu sei que a gente, enquanto adulto, a gente tá cansado do dia a dia, da rotina, já tá muitas vezes ali sem paciência. Mas a gente pensando ali na cabecinha da criança, é coisa chata, né? Olá, muito bem-vinda. Coisa chata, né? Ai, vai arrumar o brinquedo, vai guardar, porque sim, é necessário a regra, o limite. Mas a gente pode oferecer isso pra criança de uma forma mais interessante. Sabe, assim, ai, vamos ver quem guarda primeiro, quem termina primeiro, quem vai ganhar. Sabe, transformar isso num jogo, numa brincadeira. Então, já linkando esse assunto, a questão do estereótipo, né, desmistificando a questão da educação positiva. Não quer dizer que seja educação permissiva, que vai se passar a mão na cabeça da criança e pode tudo. Não é isso, gente. Mais uma vez, né, também já cansei de ouvir que, linkando a questão do Todd, né, que eu falei, dá para trazer também para esse outro contexto. Ai, porque essa geração, muito mimimi, porque a criança não pode ainda ter autonomia. Não é bem assim, tá? A gente, é tentativa e erro. Não tem certo ou errado, e a gente vendo ali o que funciona. E não é necessariamente o que funciona para nós, o que funciona para essa criança, né? O que a gente está muito habituado, na real, é não olhar para essa criança como um ser humano que merece respeito. É isso que incomoda alguns adultos. Porque nós, muitas vezes, na nossa geração, na nossa criação, não fomos olhados com respeito. Né? Então a criança só tem que ouvir, abaixar a cabeça. Não é assim, gente. Ela tem sentimentos, tem inclusive, linkando aqui com a psicanálise, muitos dos traumas que a gente desenvolve depois na vida adulta é sempre... Tem aí, vou citar aqui, não lembro agora se foi Freud, não lembro, mas que a nossa vida adulta, ela não é tão adulta assim, né? A gente carrega muitos rastros e restos da nossa infância, certo? Então a gente precisa ter muita responsabilidade também em tudo isso. Se a gente puder trazer mais leveza, nesse começo talvez seja um pouco desconfortável, porque a gente não está acostumado, é algo novo, né? Mas depois a gente fica tão mais leve, sabe? Do que ficar ali, ai, vai guardar, porque senão... Aí a criança vai, briga, fala que não vai, e aí você se estressa, a criança também se estressa. Não é mais legal? Não é mais tranquilo? Não é mais fácil tentar de uma outra forma, sabe? Então a gente também estar aberto a isso. A questão da autonomia também é muito estereotipado, muitas vezes, no sentido de... Aí, tanto a criança que é portadora de algum transtorno, quanto a criança que não é. Mas eu vou usar aqui agora um exemplo da que é portadora, vamos pegar aí a síndrome de Down como exemplo. Digamos que a criança está lá na escola, ela tem uma certa autonomia, sim, mas ela meio que usa disso um pouco também para fazer o que ela quer, para testar os limites ali. Então, sim, é necessário trabalhar essa autonomia, mas ao mesmo tempo também colocar as regras. O que acontece muitas vezes? A gente peca ou pela falta ou pelo excesso, né? Então, muitas vezes a criança, ai, é fofinha, ai, mas ela é inclusão, ai. Isso não é inclusão. A criança precisa ser tratada, ela precisa sentir que ela está sendo tratada igualmente, entre aspas. Então, que as regras também valem para ela. Claro que a gente vai tentando ali da forma que funciona, certo? Mas o que seria autonomia? Liberdade. O que eu falo muitas vezes para os adolescentes, né? Em outros contextos. A liberdade, ela só é possível e ela só vem com a responsabilidade. O mesmo vale ali para a criança portadora de algum transtorno, né? Então, ela precisa sim ter essa regra, ser acolhida, ser ouvida, mas não ser esquecida. É inclusão mesmo. Deixa, não quer entrar na sala, não é assim que funciona. Ela precisa, ela também tem esse direito de aprender. Isso que é a inclusão de verdade, de fato, né, na prática. Bem-vindo, bem-vinda. Estamos conversando hoje aqui um pouquinho, né, sobre a educação de crianças, portadoras ou não de algum transtorno, né. Hoje não delimitei um tema em específico, eu tô falando um pouquinho de cada coisa.
Agora, sobre os pais, às vezes a gente tem a melhor intenção, mas ao invés de ajudar, a gente atrapalha, sabe? Os pais que fazem as lições pelos filhos, ou a irmã mais velha, ou os professores, gente. Eu sou psicopedagoga hoje, sou psicanalista, mas eu também fui professora há muito tempo e tenho essa troca, né, também com os professores. A gente sabe quando é a criança que faz, quando é outra pessoa que fez. Então, assim, é importante, sim, ter essa presença, né, esse auxílio, claro, mas é um auxílio, não é fazer pela criança de novo, aí a questão da autonomia, né, você está tirando dela a capacidade dela de fazer, de aprender. O que é ali, né, o aprendizado? É o erro mesmo. A gente só vai saber, só vai poder ajudar essa criança, esse adolescente, se a gente souber onde ela está errando, onde está sendo essa dificuldade, certo? Então, ajudar é diferente de fazer, né? Isso não só as lições, mas no dia a dia. Então, ele tá aprendendo a amarrar o cadarço, tá aprendendo a pegar no lápis. Então, não fazer pela criança. Orientar, estar ali para auxiliar. Às vezes, dependendo ali, né, se for um TEA ou até um DAO, ou até uma criança neurotípica mesmo, mas que está nesse processo inicial de desenvolvimento, fazer primeiro para que ela faça por repetição, auxiliar nesse início, mas não sempre, eu acho que, se não me engano, a Maria Montessori que fala isso, né? Não fazer pela criança algo que ela é capaz de fazer, senão a gente está tirando ali a parte essencial do aprendizado. Eu acho que tinha mais coisas para falar, depois eu venho novamente aqui nos próximos vídeos. Coloquem aqui, gente, algumas sugestões para a gente conversar também a respeito, tá bom?